também o resultado como um todo. Então, hoje é mais para a gente começar a alinhar algumas coisas que a gente vem fazendo. E o Rodrigo pediu para a gente conversar um pouquinho sobre sistema, e eu sempre dei muita bola. E quando eu conheci a Monavi em janeiro do ano passado, eu comecei a estudar muito sobre sistema, principalmente porque nós atingimos o BIS em 3 meses e meio, 4 meses mais ou menos, e quando a gente começou muito forte, naquele ritmo que todo mundo deve começar também, né? Apresentando o plano todo dia, aquela loucura, só que normalmente quem começa assim e centraliza muito, acaba tendo um problema com volume, volume de negócio, né? E a gente teve essa primeira queda, primeira baixa, quando a gente ganhou a viagem para Cancún. E quando a gente estava lá, a gente começou a perceber que a galera ficou esperando a gente voltar. E quando eu voltei, eu comecei a me preocupar um pouquinho mais com o sistema e buscar algo que desse um pouquinho mais de liberdade ao negócio, né? E para quem não sabe, então, para quem é novo ou para quem já está há um bom tempo, o sistema nada mais é do que tudo que engloba, tudo que une a galera, seja Open, Sábado Start, conferência online, eventos e convenções, enfim, todos esses eventos, tudo que possa unir e conectar todo mundo. E o sistema é o que dá realmente a liberdade financeira para todos nós. A gente pode criar líder, pode criar grandes negócios, mas se não tiver um sistema para sustentar tudo isso, uma hora ou outra acaba tendo uma queda. Então, alguns tópicos que a gente vai começar a falar, né, promover o evento sempre com antecedência, isso é muito importante até para que as equipes se preparem. Criar promotores de eventos, não adianta também ter 1 ou 2 remando num barco grande, quanto maior o barco, mais pessoas vocês precisam remando, mais promotores de eventos a gente precisa. Eu vou falar um pouquinho sobre promotores de eventos depois. Organização e profissionalismo, a gente sempre fala que nós buscamos pessoas boas e cada um sabe o perfil de pessoas que quer no negócio. A gente sabe que não tem perfil, mas todo mundo quer aquele cara profissional, aquela pessoa muito influente. E um ambiente profissional vai atrair uma pessoa profissional. Um ambiente amador vai atrair que tipo de pessoa, né? Então a gente sempre se preocupou muito com essa questão do profissionalismo. A pessoa pode achar, às vezes, que a gente é muito sério, chato até, mas na verdade, no fundo, a gente quer só um ambiente que todo mundo se sinta bem e se sinta realmente dentro de um ambiente de negócio, né? Ferramentas de comprometimento e ferramentas de motivação. Essas são 2 partes que a gente foi criando e implementando dentro do sistema ao longo desse 1 ano e 8 meses que a gente vem desenvolvendo Monavi, eu e a Carol. Então, vamos passar aqui. Estou me adaptando a esse sistema online, né? Antes sempre entrei como participante, agora conversando um pouquinho. Então, vamos trocando, vai ser uma experiência para nós também. Essa parte de flyer na Open, isso eu acredito que a maioria passa, mas aqui em Pelotas isso é muito forte, em Rio Grande também. Sempre com antecedência de 1 semana, pelo menos, buscar elaborar o flyer da Open e passar para o maior número de pessoas possível. E, de preferência, já começar a promover esse flyer dentro da própria Open. Amanhã, por exemplo, para quem não sabe, vai estar o Lucas Batistoni pela primeira vez em Pelotas, e na quarta-feira o Lucão vai estar em Rio Grande. Qual é a ideia? É que amanhã nós já tenhamos o flyer da Open da semana que vem. E esse flyer eu vou passar para o Lucas, e ao final da Open ele mesmo já vai deixar promovendo a próxima Open. Claro que a gente sabe que nem sempre é possível, por questão do hotel, por organização, por horário dos VIPs e tudo mais, nem sempre é possível, mas sempre com a maior antecedência possível. O ideal é que seja, então, o flyer promovido dentro da própria Open. E padronização dos slides, isso é todo mundo cantando a mesma música, não adianta um puxar para um lado, outro para o outro. Então, se vocês tiverem o flyer da próxima Open com bastante antecedência, aqui a gente costuma repassar esse flyer para todo mundo, e ao final de toda a apresentação dos planos 1 a 1, das caseiras, funciona até como uma ferramenta de fechamento. No início eu utilizava isso como fechamento e acabou funcionando para edificar os eventos da região. Mas colocar no final do final dos slides os próximos eventos, né? Por exemplo, olha o Francisco Sousa aí. Aqui, por exemplo, amanhã, né, o próximo evento vai ser com o Lucas Batistoni em Pelotas. Então, o meu slide final, ele não termina com o símbolo da Monavi, não termina com uma vida com mais sentido, não termina com nada disso, não termina com os meus contatos, ele termina mais ou menos com esse flyer aqui, que é promovendo. Então, eu já uso isso para fechar negócio. Quando termina o plano, eu já falo pro cara, pô, cara, tu tá tendo a sorte de conhecer a Monavi no melhor momento do negócio na nossa região. Para te ter uma noção,
Amanhã, se eu estivesse apresentando esse plano hoje, amanhã em Pelotas vai estar o Lucas Batistoni. Esse cara, ele é fera, ele fala 5 idiomas, se formou em administração na Alemanha, um cara fantástico, ele é White Diamond, o próximo Black da Monavi, e ele vai estar aqui em Pelotas pela primeira vez. Então imagina que tu está conhecendo a Monavi hoje, e amanhã tu já pode levar os teus contatos lá na Open, e ao invés do Guilherme apresentar o plano para eles, quem vai apresentar é o Lucas Batistoni. Imagina que oportunidade tu está tendo. Então eu já utilizo para fechar negócio. Se mesmo assim a pessoa não quiser fechar negócio, eu já entrego um convite na mão dela. Então, olha, se tu não quer realmente pensar, o mínimo que tu pode fazer é ir lá conhecer esse cara, ver se ele é tudo isso mesmo que eu estou falando. E agora a gente está tendo um seminário, então esse seria, no caso, o penúltimo, né, flyer do meu plano, porque o último vai terminar e está terminando com o flyer do próximo seminário. E aí, para todo mundo que não sabia, até o próprio Sérgio falou hoje na conferência, né? Próximo seminário aqui na região sul vai ser em Rio Grande. O seminário vai ser dia 24 de agosto com o Sérgio Ponce. Então, eu também já utilizo para fechar negócio. Falei, olha, e daqui a 30 dias está vindo um cara que é fantástico, o Sérgio Ponce. Ele é o coração da Monavi no Brasil. O Sérgio Ponce tem uma energia incrível. Tu não pode viver a partir de hoje sem conhecer o Sérgio Ponce. Ele vai estar aqui no Rio Grande do Sul, vai estar também na região sul pela primeira vez. Tu já vai ter a oportunidade não só de conhecer ele, como de conhecer os maiores líderes desse negócio. Tu já pode ir lá e ao invés de tu começar a desenvolver esse negócio durante anos e aprender, em uma tarde tu vai adquirir experiência e vai pegar habilidades dessas pessoas que vêm desenvolvendo o negócio há muito tempo, há mais de um ano até. Então tu já vai ter a oportunidade de te conectar e começar a desenvolver muito forte, né? Tens um evento fantástico amanhã para alavancar o teu negócio com o Lucas Batistoni. Daqui a alguns dias, algumas semanas, você vai ter um seminário de treinamento incrível. Então esse é o melhor momento para você começar. Então sempre é o melhor momento para a pessoa começar. E nisso vocês vão desenvolvendo o hábito de edificar sempre o próximo evento. Então isso é fundamental. Fechar os slides sempre com a Open, e para isso precisa ter com a maior antecedência possível, até para que todo mundo consiga colocar no seu slide, né? Senão não adianta nada, 2 dias antes. Eu não estou lendo aqui, tá, pessoal? Qualquer coisa, repete que eu vou dando uma lida. Ferramenta de convite. Essa ferramenta a gente começou a utilizar, acredito que há pouco mais de 8 ou 9 meses. E o convite, foi muito engraçado a forma que a gente começou a utilizar convite. Primeiramente, para quem não sabe, se tiver algum VIP aí além do Rodrigo, Francisco e outros VIPs que já vieram a Pelotas e Rio Grande, sabe que a logística aqui para o Sul não é tão simples. E quando eu falo logística, eu coloco o custo também, né? O custo é alto para trazer um VIP. E quando a gente não fazia convite, a galera deixava para comprar na hora. E daí vocês ficam refém de várias coisas, né? Por exemplo, de uma chuva, de um alagamento, mau tempo, enfim, várias coisas. Então a gente precisou criar o convite exatamente para começar a arrecadar o dinheiro, para começar a ter um sistema mesmo, para poder trazer esses VIPs aqui para a região sul. Então a gente começou a fazer os convites, começava a comercializar 2, 3 dias antes, e ao longo do tempo a gente foi profissionalizando. Hoje o convite, ele se já sai junto com o flyer, preferencialmente comercializado no próprio dia da Open. Por exemplo, amanhã, o ideal é que o Lucas, ao terminar na Open dele mesmo, já seja comercializado os convites da próxima Open. E um valor diferenciado por data, e essa parte é muito legal, botar 2 valores no convite, um até uma data X. Normalmente a gente utiliza até o sábado. Por que o sábado? Exatamente porque sábado é o dia do sábado start. Então a pessoa já tem como te encontrar para comprar o convite até sábado, e também já é um motivo a mais para ela estar no sistema do sábado start. Então tudo está interligado, né? E o valor diferenciado é pelos 2 motivos também. Primeiro, para a pessoa já pegar o compromisso, né? E vocês quem é formador, quem constrói sistema na sua cidade, sabe o quanto é importante já trabalhar com o dinheiro do caixa, né? A gente tem que comprar passagens antecipadas dos VIPs. Então, quanto antes tiver o dinheiro, é mais fácil para se trabalhar e construir um evento melhor ainda, né? Não contar com acaso. E outra forma é também para privilegiar os distribuidores. Quem está aí sabe que o distribuidor, principalmente quem está iniciando, às vezes começa a deixar sempre um dia depois. Por exemplo, o convite. Vamos supor que a Open Pelotas já tivesse acontecido hoje e a próxima Open fosse na segunda-feira da próxima semana. A pessoa não vai convidar amanhã, ela vai deixar para convidar na terça, na quarta, na quinta,
ou depois na sexta, quem sabe no sábado, quem sabe no domingo, e de repente chegou a segunda-feira e a pessoa não convidou ninguém. E de repente ela nem vai, porque ela não convidou ninguém também. Então, se ela já comprou o convite, ela já fica com aquele compromisso, né? O brasileiro, ele trabalha muito para não perder. Então, se ele já investiu R$ 25, pode ter certeza que é muito mais fácil ele convidar alguém para a Open, porque ele já investiu. E ele sabe que se ele convidar alguém, ele tem a chance de retornar esse investimento. Então, com certeza, já coloca um peso a mais e ele não vai ficar empurrando por muito tempo. A gente criou também uns convites para convidados. São 2 convites, então, né? O convite para distribuidor, que ele é comercializado, e o convite para convidado. O convite para convidado tem que ter muito cuidado. Eu conversei com algumas pessoas de algumas equipes e tá ruim o áudio? Tenta entrar e sair de novo. Para a maioria acho que está normal. Então, o convite para convidado, qual é a função dele? São 2, né? Uma das funções é a pessoa realmente criar aquele compromisso com o convidado dele. Normalmente a gente convida, se convidar com mais de 3 ou 4 dias de antecedência, normalmente a pessoa esquece. Ela esquece que tem que ir num evento sobre um negócio que ela não sabe o que é. Agora, se tu entregou um convite na mão dela, fica muito mais fácil criar um compromisso para ela estar presente no dia da Open, né? E também a gente criou isso para acelerar o processo de compra de convite de distribuidor. Por exemplo, a gente manda fazer 70 convites para distribuidores. Até sábado, o valor é promocional, R$ 25. A partir de sábado, 35. Se é até sábado, todo mundo pode deixar para comprar no sábado, porque tem até sábado para comprar, não precisa comprar hoje. Daí a gente criou o quê? Os primeiros 30, os primeiros 40, os primeiros 25, depende sempre da Open, depende da verba da Open, já levam 3 ou 4 convites para distribuírem para os seus convidados. Então, esses convites nós mesmos elaboramos e mandamos fazer na gráfica, e eles já vão junto com o convite que a pessoa compra. Então, o valor do convite ele já está embutido dentro do sistema, do valor do sistema. O próprio sistema paga tanto os convites de distribuidores quanto os convites para convidados. Então, a gente limita, por exemplo, os primeiros 30 distribuidores que adquirirem seu convite ganham mais 4 convites para distribuir para os seus convidados. Então, já cria aquela vontade da pessoa comprar, estar entre os 30 primeiros. Tem sim, André. Agora a gente vai comentar sobre isso nos próximos slides. Eu falo sobre os responsáveis sobre cada função. Mas mais ou menos é por isso que a gente foi criando valor diferenciado, lote de convite para convidados para criar o compromisso com o convidado e também para criar o compromisso do distribuidor. Por mais comprometido que possa ser a equipe de vocês, são seres humanos. As pessoas estão alegres, estão felizes, estão tristes. Então, é o nosso papel de líder, quem realmente é líder, e quando é um líder não precisa ser rubi, não precisa ser esmeralda, diamante, nem black, pode ser bronze, star 1000, pode ser distribuidor, líder é aquela pessoa que tem um negócio, ela vai liderar o negócio dela. Então, é nosso papel cuidar dessa motivação e criar alguns artifícios, alguma coisa a mais. Tudo isso que a gente foi criando ao longo do tempo foi para ir quebrando um pouquinho da rotina, né? As pessoas, quando resolvem trabalhar com Monavi, elas saem da zona de conforto. Só que algumas acabam entrando na Monavi e se acomodando e criando uma nova zona de conforto também. Então, aqui o exemplo dos convites para a Open de amanhã. Esse aqui amanhã, os convites já foram comercializados na última Open. Na Open da semana passada foi com o Francisco Souza aqui em Pelotas, por sinal foi um sucesso, mais de 200 pessoas. Então, aqui são 2 tipos de convite, né? Para convidado e para distribuidor. O convite de convidado, nós colocamos um valor nele também. Porém, esse valor é simbólico, né? Por exemplo, a gente coloca o mesmo valor, R$ 25 até tal dia e R$ 35 até o dia da Open. Tenta entrar e sair de novo na sala, Gabriel, para ver se atualiza. E por que a gente cria esse valor no convite? Para a pessoa também se preocupar, porque quando vocês fazem o plano, mostram o evento, entregam um convite na mão, às vezes, posso sim, Léo, às vezes não é suficiente. Então, quando você entrega um convite na mão da pessoa e coloca assim, então, Leonardo,
tá tendo um evento aqui amanhã desse cara aqui, fantástico, incrível e tal, só que tem lugares limitados nesse evento. Imagina que no Rio Grande do Sul, o Lucas Batistoni vai estar amanhã em Pelotas. Então o Rio Grande do Sul inteiro quer conhecer esse cara. O que eu fiz? Eu comprei, tomei liberdade de comprar 2 convites, só que ele é nominal. Eu queria muito que tu fosse, é um cara empreendedor, tem o mesmo perfil do Lucas, então eu quero muito que tu vá amanhã às 20 horas no Jacques Jorge, em Pelotas, Rua Tal. Aí o cara vai dizer, não sei, tenho que ver se eu posso amanhã. Na hora a gente tira o convite. Pô, então que pena, porque eu paguei R$ 25, eu preciso então, vou passar para uma outra pessoa que tenha certeza, né? Imagina se a pessoa, se tu não pode ir depois e é nominal, eu não posso pegar de volta. E a pessoa sempre acaba dando um jeito, né? Pelo valor, ela puxa, o coitado do Guilherme pagou o convite, né? E realmente pagou, né? Porque eu comprei o meu no sistema e foi automaticamente ajudando a pagar a construção do convite dele. Então isso são uma ferramenta para criar um compromisso também com o convidado. E aí os promotores de evento começam a entrar para fazer a galera ficar maluca. Se vocês começarem a ver, tudo que eu estou falando não tem nenhuma novidade. Delano, não tem nada. A gente não coloca absolutamente nada, coloca só o nome da pessoa, do VIP mesmo, não coloca Monavi, não coloca nada disso e dá uma edificada na pessoa. O Lucas, se eu não me engano, tá com o slogan de um dos maiores empresários, um dos maiores empreendedores do Brasil. É o slogan que está no convite dele. Então não leva nenhuma alusão à empresa. E sobre os promotores de eventos, eles são muito, muito importantes para que o evento realmente aconteça de uma forma perfeita. E quando eu digo forma perfeita, é aquele evento lotado, aquela energia que a galera chega cadastrando sem nem saber, nem conheceu, nem começou nada ainda. Então é muito importante que o primeiro promotor de evento sejam vocês que estão aqui hoje. Então começa a promover o evento de vocês. Aquilo que a gente já faz com a Mint, muito legal. A galera de crachá, mordendo o crachá da Mint, todo mundo maluco, a gente faz a mesma coisa toda semana, todos os dias, em todos os eventos. Então, se vocês começarem a perceber, tudo que a gente está fazendo, a gente não inventou nada. A gente só está duplicando da própria Monavi. O que a Monavi faz com os eventos dela, a gente faz igual nos nossos daqui. Então, os promotores de eventos começam a entrar dentro das redes sociais de cada equipe. A pessoa compra o convite, já começa a se promover e promover o evento. Aqui eu estou com 2 exemplos. O Eduardo, o Dudu. O Dudu aqui promovendo o evento, com os convites do seminário na mão, os convites do Lucas. Nunca perca nenhum evento. Então, a galera já começa embaixo. Todo mundo que já comprou o convite começa a postar também. Isso começa a incentivar aqueles que ainda não compraram buscar. Aqui a Jane, ó, de louca, só tem a cara, já estou com o meu. Então, a Gabi. Então, todo mundo promovendo muito e se promovendo, né? Afinal de contas, estar no evento é uma autopromoção. É uma autopromoção muito boa também para cada distribuidor. Então, aqui tem mais algumas pessoas também no Facebook. Aqui o André, com os convites da Open do Francisco Souza. Lá em Rio Grande, quando vem o Vitor Moretti. Tá aqui o Gold, o Alexandre Mendes, também se promovendo, cheio de convites para ele e para a equipe dele. Enfim, isso é muito importante. Parece que é só um detalhe, mas acaba aquecendo muito. A galera, quando começa a postar isso aqui, chove de pessoas entrando no Facebook, pedindo no WhatsApp, pedindo informação, onde é que ela consegue comprar convite, onde é que está os convites. Então, a gente sempre deixa em alguns locais específicos, alguns escritórios, alguns locais de reunião. E isso é muito importante, as pessoas que ficam promovendo os eventos. E a promoção, essa que seria, vamos chamar de pré-marketing de cada evento, né? Esse é o pré-marketing do evento e depois, durante o evento, a cobertura também. Por quê? Mesmo fazendo tudo isso, ainda tem pessoas que não vão. Isso é normal, né? A gente trabalha com pessoas. Daí a gente começa, durante o evento, postar foto, tirar foto, faz selfie, e começa a colocar lá a galera lotada. Esse evento aqui acho que fazem umas 3 semanas, não lembro. Mas esse é uma Open em Pelotas. Então isso também serve para mexer um pouquinho, né? Com as pessoas que não foram. Às vezes por algum problema, ou às vezes por, enfim, né? Não vou ter convidado, não vou ir. Ainda tem essas pessoas. Então, esse tipo de promoção funciona muito. Eu não sei como vocês utilizam as redes sociais. Um pouquinho do que eu trabalho, né? Eu trabalho com rede social. Para quem não sabe, né? Eu vou fazer um pouquinho de autopromoção. Eu trabalho com social media há alguns anos. Na verdade, eu era blogueiro. Comecei como blogueiro em 2007, então eu sempre trabalhei muito com rede social.
E a rede social é muito importante, né? Ainda mais no nosso business, no nosso negócio, está todo mundo conectado todo o tempo. Então, a gente tem que utilizar essas redes sociais e fazer com que mais pessoas se integrem nela também. Então, todos os nossos grupos, quem já participou de treinamento, sabe do Start, sabe que, vez ou outra, a gente dá treinamento sobre Facebook, dá treinamento sobre WhatsApp, Instagram, enfim, treinamento para as pessoas saberem utilizar e também utilizarem, porque tem pessoas que não utilizam, pessoal às vezes mais velho e tal, não acha muito importante, então a gente mostra a importância. Também não adianta dizer utilizem, né? Tem que mostrar a importância para ela, edificação, criação de imagem, e, enfim. Aqui tem mais algumas fotos do pessoal de Rio Grande também. Esse foi o mesmo evento, um dia depois em Rio Grande, sempre a gente faz assim. E aqui um pouquinho da organização e profissionalismo. Essa é uma das partes mais importantes, eu acredito, do sistema, para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas se sintam à vontade e queiram, às vezes, estar no evento independente do seu convidado, simplesmente pelo fato de se sentirem bem dentro daquele sistema. E essa parte eu vou deixar para a Carol falar, minha esposa, porque é ela que cuida, ela que comanda tudo isso, e sem ela o sistema não seria o mesmo, né? Então eu vou deixar vocês um pouquinho com uma voz feminina. Boa noite, pessoal. O som tá legal? Eu vou começar falando dessa parte, porque essa parte aqui eu cuido na hora da Open. Perguntaram, né, como é que a gente se organiza, se a gente tem ajuda e tudo mais. Eu acho sempre legal colocar as pessoas da sua equipe dentro do sistema também. Não centralizar a Open só para você. Na hora da entrada ali, eu sempre tenho 2 meninas ou 3 sempre me ajudando, a Giane, a Paola, sempre nos ajudam. Na parte da mesa dos VIPs, ali, o Barros é responsável pelos produtos, para levar gelado para os VIPs. Produtos para demonstração é o Jean. O André, né, sempre chega cedo para ajudar no som e tudo mais. A Laura, que é responsável, muitos perguntaram, a Laura é responsável pelos convites, ela que cuida de tudo isso, que faz e que nos entrega sempre com antecedência. Então, como funciona a entrada, né? Eu sempre peço para o pessoal, tem sempre uma comunicação bem aberta, eu acho que isso ajuda muito na hora da organização. Sempre quando cheguem na porta, cheguem já com um convite na mão. Assim já agiliza, né, o processo de entrada e saída. Eu acho que isso fica mais bonito para os olhos do convidado quando ele está chegando. Então, eu sempre tenho esse apoio de todo o pessoal, porque tenho comunicação aberta e porque eu coloco a equipe envolvida na Open. Então, não sobrecarrega ninguém. O pessoal gosta de fazer. E também, quando eu não estou na cidade, quando eu vi a gente está viajando para algum outro lugar, fazendo outro evento, as pessoas sabem fazer e o sistema acontece, tanto como a Open como o Sábado Start. Então, acho que era mais ou menos isso, dessa parte da entrada. Espero ter ajudado vocês. Boa noite, Carol Vilela. Então, pessoal, essa parte é a Carol que comanda ali junto com as gurias, a Giane, a Paola, enfim, a Natália, então a Manu, são várias gurias que se fazem um rodízio ali na porta, mas é muito importante isso aí que a Carol falou mesmo, vocês começarem a envolver várias pessoas, centralizar é importante, um pouquinho, né? Até para que vocês entendam aonde vocês querem chegar, às vezes nem todo mundo está completamente integrado ao sistema para conseguir ajudar vocês na distribuição, enfim, das tarefas. Então, é bom ter várias pessoas envolvidas. E, normalmente, a Open começa às 20 horas. Eu costumo me programar para chegar às 18. Sou bem chato com isso. O pessoal, às vezes, quer plano. Em dia de Open, sabe que eu não abro mão, porque eu já cheguei várias vezes no hotel e estava estragado o projetor, ou não tinha tela, estava faltando uma mesa. E a gente tem tempo para buscar esse tipo de resolução, né? Eu não gosto de nada fora do lugar, parece meio um tique, né? Um tique nervoso. Mas tudo bem organizado mesmo, né? Imagina um ambiente pouco profissional, isso que a Carol falou, né? Um ambiente agradável, principalmente para os olhos do convidado, afinal de contas o evento também, e principalmente é para ele, então ele entrar e se sentir dentro de um negócio realmente organizado, né? E basicamente sobre a parte de organização e profissionalismo é isso, a gente como eu falei no início, ao longo do tempo foi criando mecanismos, porque a gente percebeu exatamente aquilo que a gente estava conversando antes sobre a zona de conforto. Algumas pessoas começaram a ir nas Opens e simples já falo sobre isso, André. Começaram a ir nas Opens e simplesmente se sentem bem na Open, porque o local é um ambiente agradável. Isso em qualquer lugar do Brasil. Já fui em Open em Curitiba, adorei, fantástico.
já fui Open em São Paulo, em Porto Alegre, em todos os lugares eu me senti sempre muito bem. E a Open ela é uma grande armadilha, né? Porque algumas pessoas se sentem tão bem na Open, que às vezes só estar na Open já é o suficiente para elas. E elas não fazem, não desenvolvem o business. Então a gente desenvolveu algumas ferramentas para que as pessoas sintam mais vontade de fazer, de desenvolver o negócio. E uma dessas ferramentas é a mesa dos VIPs, que nada mais é do que os VIPs em São Paulo, né? Só que em São Paulo são diamantes e acima. Aqui, por enquanto, em Pelotas, são golds e acima. Então, a gente faz umas plaquinhas, faz umas plaquinhas, uma mesa, e todos os VIPs ali com as suas plaquinhas. Se o pessoal vem VIP de fora, de Rio Grande, outros lugares, e avisam com antecedência, já tem a plaquinha pronta também. E tem energético, água geladinha, tudo pronto ali para a pessoa se sentir muito bem, né? E aquele distribuidor que está sentado com a maioria, eles se sentirem mal. E essa é a ideia mesmo. Se tem alguém aqui hoje na sala que já se sentiu mal sentado lá, pô, todo evento da Monavi eu me sinto muito mal. Eu queria estar sentado lá dentro com os caras. Então é muito legal criar esse tipo de incômodo, né? Eu chamo que é um incômodo bom, que é para a pessoa querer crescer. Não é um incômodo para colocar ninguém para baixo, é um incômodo para a pessoa querer crescer, querer desenvolver, sair com mais vontade. E também uma ferramenta para criar promoções. Porque, poxa, estar na mesa dos VIPs não é só importante para você, né? Para você se sentir bem, para o teu ego, nada disso. É para até levar convidado. Quem já levou convidado e sentou na mesa dos VIPs sabe que tem um peso maior. O convidado está conhecendo um negócio novo. Ele te viu sentado numa mesa que ninguém está sentado. Ele já pensou, opa, esse cara aí, ele é importante nesse negócio, né? Então já cria aquela vontade da pessoa estar na mesa também. E a gente cria promoções. Por exemplo, teve uma que foi a Natália Rodrigo Marcanati, acho que eles estão aí, também na sala, que ganharam, que quem levasse mais convidados na Open seguinte ganharia, ganharia a chance de sentar na mesa dos VIPs, com plaquinha, com nome, e energético, e água e tudo mais. E foi a Natália Rodrigo que ganharam essa promoção. E eles foram lá, sentaram, foi uma Open que lotou, quase não deu nem para eles sentarem na mesa de tanta gente, porque a gente teve que ceder algumas das nossas cadeiras para os convidados, mas são pequenas coisas que acabam fazendo uma diferença também, né? E também tem outras promoções maiores, essas sim a gente faz com bastante frequência. Uma das primeiras foi essa em azul, que está na esquerda de vocês, fazem, sei lá, uns 4, 5 meses, não lembro quando foi, está ali a data, né? É a melhor promoção do mundo, prêmio, passagem de ida e volta para a Action em São Paulo, com hospedagem de 2 dias. Então era para um evento específico, uma Open do Marcos Clemente. Por que a gente fez isso? Porque as 3 Opens anteriores tinham sido muito fracas. E a gente pensou, puxa, imagina ver um Marcos uma Open fraca também. Então, assim, desde quando começou aqui em Pelotas, as Opens bombavam, estavam bombando no início de janeiro, fevereiro, março de 2013. Depois teve uma queda, começou com, sei lá, 50 pessoas, depois para 30, para 20, para 10, para 8, e tem algumas pessoas aqui na sala que estavam entre esses 8 na Open, e a gente tinha 2 saídas, né? Ou achar que acabou, que saturou, como a galera fala, ou buscar alternativas. E foi buscando essas alternativas que a gente foi melhorando, colocando, implantando. E aí, enfim, né? Voltou, depois diminuiu e voltou. E a gente sempre vai implementando coisas novas. E essa promoção bombou muito, a galera se movimentou. Quem ganhou essa promoção na época foi o Felipe Nakagawa, com 14 convidados, se eu não me engano, 14 ou 15 convidados. A segunda foi a Rita, que é Gold hoje em Pelotas, na época acho que ela era bronze. A Rita levou 13, e uma simples promoção. Algumas pessoas falam, poxa, mas uma promoção para as pessoas fazerem o que elas já precisariam fazer para o negócio delas, né? Mas enfim, né? Algumas pessoas precisam, e eu mesmo preciso, me motivar todos os dias. E qual é a função dessas promoções? A própria Monavi cria várias promoções. E essas promoções da Monavi são, enfim, são grandes, né? São gigantescas, são fantásticas. E algumas pessoas, eu vejo, principalmente os novos, eles se sentem um pouco acuados. Olha aquela promoção, eles não se sentem nem capazes de vencer. Porque pensa, puxa, uma promoção para todo o Brasil, eu não tenho chance nenhuma. Eu estou aqui em Pelotas, estou aqui em Rio Grande, eu estou aqui, enfim, na Bagé, nas cidades aqui do Sul, não tenho chance nenhuma. Daí a gente cria uma promoção só para o pessoal daqui. Aí o cara já pensa, poxa, daqui eu consigo ganhar. E ele vai lá e ganha. Isso é o que acontece. Por ele ganhar daqui, ele acaba vencendo as da Monavi também. As últimas que tiveram, aquela para Bahia, quem ganhou foi um menino de Jaguarão, uma cidade com 18 mil habitantes. Ficou em primeiro lugar.
Essa última para Bariloche também, o Luciano Almeida, de Pelotas, também venceu. Então, a pequena promoção, aquele pequeno incentivo, também serve como um grande trampolim para ele vencer as promoções maiores. E a gente sabe que, como diz o Marco, né, não pode perder nenhuma promoção, não perca nada, nunca perca nenhuma promoção. Então, a galera começa ganhando as promoções daqui da região e acaba participando para valer nas promoções do Brasil todo. Então, são pequenas promoções, a maioria delas o próprio sistema paga, sempre é importante, e às vezes a gente começa a calcular para ver de onde pode tirar mais. Essa, por exemplo, da melhor promoção do mundo, se alguém começou, não sei como é que está a visão de vocês aí, eu não estou lendo, tá, pessoal? Depois eu vou dar uma passadinha aqui, o Wikipedia fez uma pergunta. Que cada convidado na Open vale 1 ponto, cada cadastro com combo tal, tantos pontos, está ativo com 200 pontos para vencer a promoção, essa foi a de Pelotas. E agora tem uma em Rio Grande, que está sendo promovida pela galera de Rio Grande, Humberto Malícia, Fubi de Rio Grande, o Alexandre, o Lúcio, o Otaviano, o pessoal lá, os Golds da cidade, o Alex, que estão promovendo essa, que poxa, é um notebook, imagina, né? A promoção já é um notebook. E o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa fazer. E na Open já vale ponto. Levar o convidado na Open vale mais 1 ponto. E aí os cadastros vão valendo pontos também. Faltar na Open, eu gostei que o pessoal botou, é penalizado, se não for na Open, perde ponto. Então é legal, né? Esse tipo de promoção agita muito, a galera, eu vejo lá, todo mundo todo dia se puxando, tem um grupo lá que começa a fazer a avaliação da contagem, da pontuação. Então são pequenos artifícios para motivar todos os dias, para não deixar aquela rotina que a gente falou, né? Porque senão fica aquele negócio de plano, e a galera acaba, às vezes, que até o próprio plano é automático. A pessoa não vai mais para o plano nem com vontade de cadastrar e nem com vontade de vender um produto. Ela só vai porque ela acostumou a mostrar o plano. E se ela tem uma promoção, ela sabe que ela quer ganhar a promoção. E aí, na contrapartida, acaba fazendo o negócio dela e acaba se desenvolvendo também. Basicamente era isso, tá, pessoal? Agora eu vou começar a dar uma olhadinha aqui da onde sai o dinheiro para comprar os prêmios, Kelly. O dinheiro sai do sistema. O próprio sistema paga, quando o sistema não paga, não sai, né? Por exemplo, a gente vai fazendo caixa. Tem eventos, tem opens que falta dinheiro, tem eventos que sobra dinheiro. Quando vai sobrando, a gente vai fazendo uma poupança. Quando essa poupança chega a um valor X, a gente vê o que dá para fazer, né? Foi o caso de Rio Grande, o caso de uma viagem para São Paulo. O Fred, o sistema está muito redondo, mas como implementar esse sistema em locais menores, onde temos opens pequenas, principalmente em locais que deu baixada e sempre são os mesmos puxando? Pois é, Fred, então, a gente faz esse sistema em cidades bem pequenas aqui também. Cidades com 20, 30 mil habitantes também dá para fazer. Agora, claro, não dá para começar com tudo isso, até nem precisa, né? Eu acredito que apenas pegando uma galera, 2, 3 pessoas, pegar esse próprio treinamento, pegar algumas partes dele e mostrar para 2, 3 pessoas para que elas se comprometam. Eu acredito que um bom começo é ter um flyer, fundamental, independente de tamanho da cidade, ter o flyer com antecedência, promover e ter o convite. Isso são passos iniciais, acho que básicos, para começar a bombar de novo. E conforme for aumentando, for crescendo, vale a pena ir colocando mesa, de VIP ou até mesmo promoção. Mas inicialmente não precisa. Mas o flyer e o convite eu acho fundamental, principalmente para cidades pequenas. Só que tem que ter cuidado com o convite, tá? Com a questão do pessoal ficar com preguiça de convidar. Isso eu já vi acontecer, a gente faz treinamento sobre isso também. O que é preguiça de convidar? O cara pega o convite, chega para o amigo dele, e por incrível que pareça, pessoal, alguns fazem isso. Estou fazendo um negócio aqui, e eu tenho um convite para ti, tá aí o local, tudo, vê se tu aparece lá e tchau. E não é isso. Então tem que treinar a pessoa até para usar o convite, né? Olha, o convite ele tem que ser especial, tem que colocar um peso quando o convite cair na mão da pessoa, e ela tem que sentir o peso daquele convite, ela tem que saber exatamente a grandiosidade. A gente entrega o convite aqui como se fosse o final da Copa do Mundo, que a pessoa estivesse participando. Bom, estou puxando aqui Camila Ferretti. Como vocês dividem os gastos? Gráficos da plaquinha, convites e aluguel do local da Open, incluem no valor do convite ou de alguma outra maneira? É tudo convite, Camila. Por exemplo, o VIP de fora, o Lucas amanhã, tem um custo bem maior como se fosse alguém local, né? Daí a gente divide entre Pelotas e Rio Grande, se vier nas 2 cidades, se vier em uma só, uma cidade fica com todo o custo.
mas vai todo no convite também. Então, às vezes, o evento é com 20 reais a entrada, às vezes é 25, às vezes é 30, às vezes é 35. Então, o pessoal já reclamou, né? O do Rodrigo foi a mais cara. Acho que foi por isso que ele até me convidou, né? Foi a mais cara de todas, era individual, porque foi um dos maiores custos que a gente teve, pela logística, não foi fácil. Então, pela Copa também, foi bem na época da Copa do Mundo, então os próprios voos não foram tão baratos. Mas se todo mundo estiver entendendo, se no sábado estágio da cidade de vocês, todo mundo conversar sobre esse sistema, o pessoal abraça a causa e não tem problema. Agora, se ficar obscuro, aí realmente o pessoal começa a chiar, não vai por valor e tudo mais. Então tem que jogar aberto, ó, pessoal. Vão ter custos e, enfim, o valor do convite é só pelo custo mesmo da Open. Bom, se alguém fez alguma pergunta que eu não respondi, pode colocar aqui, por favor. Guilherme, pode disponibilizar o modelo dos convites e flyer que vocês têm aí? Posso sim, não tem problema nenhum. O valor é por ID ou por convidado? Depende. Às vezes é por ID, às vezes é por convidado. O que depende? O custo, né? Se o custo é alto, o valor passa a ser por convidado. Convidado não, desculpa. Por distribuidor. Por exemplo, um casal que é distribuidor. É individual. O convidado não paga nunca. Tá? Ele nunca paga a Open. Então, só quem paga é o distribuidor. E, às vezes, se o distribuidor é casal, é individual. Cada um do casal vai ter que pagar. E, às vezes, é por ID. Existe rodízio de funções? Não. Você tinha feito uma pergunta bem legal, né, Delano? Se não fica sobrecarregado. Então, não fica, não sei. De repente eu acostumei, mas não fica não, porque tem o André, tem uma galera o Jean também, o pessoal que chega bem cedo. Então já virou meio que uma cultura do pessoal chegar cedo. Cedo que eu digo é 2 horas antes, tá? Não é 10 minutos. Quem consegue, né? Chega um pouquinho antes pra gente deixar tudo redondinho. Às vezes, se um não consegue chegar, às vezes eu me atraso, vai alguém lá e já prepara tudo. Então não sobrecarrega, não. Sempre tem uns 3 ou 4, não chega a ter um rodízio, mais por intuição mesmo, vamos dizer assim. O André na mesma linha, tá? Não entendo como falam em custos. Eu ainda não ganhei nada com o Manavi, mas dá para entender o valor do distribuidor. Todas as estruturas de hotel são imagem barata. Sim, claro, não é um custo, é um investimento, né? A gente fala custo entre nós, mas na verdade é um investimento para todo mundo. Fred, sim. Normalmente tem um pessoal que se engaja mais, tem outros que não se engajam tanto, e a gente não define isso. Quem vai se engajando são pessoas que realmente estão afim. A gente não cobra de ninguém. Se ninguém se engajar, tem que ir lá abraçar e fazer da mesma forma. Isso é que nem o nosso negócio, nosso business, né? Não é todo mundo que a gente cadastra que faz, mas que a gente precisa fazer para encontrar pessoas que vão fazer como a gente. A gente tem que fazer, tem que ser a ponta da espada. E no sistema é a mesma coisa. Para encontrar pessoas que vão ajudar no sistema, a gente tem que estar lá, sempre fazendo. E assim vão aparecer pessoas que vão acabar fazendo junto com a gente até muitas vezes melhor, mais comprometido. O Humberto Medeiros também é uma pessoa que ajuda demais no sistema. Enfim, então tem várias pessoas que vão aparecendo e a gente não tem uma pessoa certa. Deixa eu ver aqui, desculpa. Claro, Rodrigo. Não sei se eu vou deixar, não. Existe alguém específico que seria uma espécie de tesoureiro no sistema, ficando responsável por guardar o dinheiro? Não, fica comigo, com a Carol, André. Não tem nada assim, assina aqui para saber quanto deu. Não é, o pessoal sabe que, enfim, não tem nem o porquê fazer isso, né? Mas não tem. Claro, de repente, numa cidade muito grande, ou como, por exemplo, São Paulo, talvez precise, não sei. Mas até então não tem nada disso, não. Fica com a Carol é responsável, minha esposa, por isso, né? A Carol vai falar um pouquinho sobre isso. Delano perguntou quem trabalha no sistema, né, paga Open. Sim, paga Open normal, porque ele está ajudando, mas ele também está no sistema da Open, tá? Hotel, local, para levar convidados. Então, paga igual qualquer um. Só não paga Open com o VIP que vai fazer a Open. Esse é o único que tem a entrada liberada. No caso, o Lucas Batistoni é o único que não vai pagar amanhã. O resto paga todo mundo, até a gente paga também. Até para dar um exemplo, né? É o nosso sistema, então a gente cuida dele como se fosse uma criança. Deixa eu ver se tem mais alguém fazendo alguma pergunta. É isso aí. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Ou posso abrir para o Rodrigo? O que vocês acham?
como é feita a venda dos produtos na Open? Ah, legal, Kelly. Então, a venda dos produtos fica por conta de cada distribuidor. Então, por exemplo, cada um leva o seu produto, o pessoal chega de sacola, chega com as suas bolsas, chega com os kits, né? Antes eram os kits e embalagens, agora chegaram as nossas caixinhas, chegaram hoje, então a gente já está começando a distribuir para o pessoal, então cada um chega com o seu material de distribuição, com o seu material de cadastro, ficha na mão, ficha de combos de produtos ou fichas de venda também, então cada um fica encarregado sobre a sua própria venda. O sistema também paga, sim, o sistema, produtos de degustação da mesa dos VIPs. As degustações também. Cada distribuidor fica encarregado de cuidar da degustação dos seus convidados, portanto, deve levar o seu produto. Eu pago um convite, posso levar minha esposa pelo mesmo valor? Depende, se for amanhã, no Lucas Batistoni, pode. Por exemplo, o Maurício Mendoncinha é um distribuidor, ele está cadastrado, ele comprou um convite. Amanhã ele e a esposa vão entrar normalmente só com esse convite, mas tem Opens que o casal paga cada um individual. Não é o caso da Open de amanhã e nem das próximas 3. Você disse que no começo o principal seria os convites e tal. Conta um pouquinho, bem breve, de como começou esse sistema aí, bem simples, por favor. O sistema de convite, Caio, então, a gente começou a verificar, até comentei lá no início, né, que o pessoal às vezes deixava de ir na Open porque estava chovendo ou porque não tinha convidado, enfim, uma série de motivos, né? E então a gente começou, isso há 8 ou 9 meses, a criar esse ambiente de convite exatamente para ficar visual. A primeira vez que a gente fez convite foi para um seminário, e se eu não me engano, esse seminário foi da Gabi ou do Rafinha Scioli. Foi um dos dois, não lembro qual, foi em novembro do ano passado. Daí a gente fez o convite, foi numa época de baixa, e a gente fez o convite, a galera começou a comprar de uma forma enlouquecida e levou o convidado pra caramba. Então foi aí que a gente começou a se preocupar e verificou a importância de ter convite para o distribuidor. E a gente ficou trabalhando assim uns 3 ou 4 meses, até que um dia, não sei nem porquê, resolvi fazer um convite para distribuidor, acho que para a galera, só para inventar alguma coisa diferente, né, porque estava muito monótono, e a galera enlouqueceu também, deu uma chuva de convidados e uma chuva de cadastro, e desde então a gente começou a trabalhar tanto com convite para distribuidor e convite para convidado também. Multishow as caixas, não, digo a organização em si, tá, como a gente faz os convites? Entendo. Então, os convites quem cuida é a Laura, ela é uma distribuidora aqui da cidade, ela é Star1000, ela é designer, design gráfica, e ela que faz, e ela que cuida dessa parte de convite. Eu só me encarrego de 2 dias antes de ter esses convites em mãos, passar para ela todas as informações. Então, eu mando para ela o VIP, quais informações eu acho importante em cada um dos convites, e ela que fica encarregada de mandar para a gráfica, de ver quantidade e tudo mais. Então, tudo com a Laura. A gente tem uma distribuidora que cuida dessa parte de convites em Pelotas. O João é um outro distribuidor que também é Star1000, também trabalha com designer, que cuida da parte de convite. Esse ele começou a se destacar por fazer convites para a equipe dele. Lembra que a gente só distribui para os primeiros 30 que comprarem? Ele resolveu começar a fazer para as equipes dele, e convites são muito bonitos, muito profissionais, e volta e meia ele também trabalha com a gente cuidando da parte de convite. O Bruno também, o Bruno Zanuzzo, que está ali colocando 2, também faz convite para a equipe dele lá também. Vocês usam uma margem de erro, tipo sala para 50 pessoas e fazem 100 convites, contando já com faltas. Na verdade, a sala aqui, ela tem uma medida para 140 pessoas, tem Opens que a gente deixa 90 cadeiras, e Opens que a gente deixa 140, sabendo que vai para 200, né, porque fica em pé uns 50, 60 depois, mas sim, a gente faz com essa margem de erro já, a gente já coloca sempre pelo menos 30% a mais da sala, até não só os que não vão, mas também pelos que não entregam, né, porque mesmo assim tem pessoas que não entregam. Cada distribuidor tem um limite de convite? Sim, o limite de convite se dá à medida da ordem de compra. Por exemplo, os primeiros 30 normalmente recebem 4 convites para convidados. Esse é o limite. 4. Às vezes é 5.
nessa Open, agora vai ser 4 convites e são só os primeiros 30. E os outros 30, porque normalmente dá 50, 70 distribuidores. E os outros? Os outros ou ficam sem convites, ou vão ter que buscar fazer por fora. A gente tenta realmente brindar, né, e beneficiar as pessoas que tomam a decisão, né, tomam a decisão de estar no próximo evento, tomam a decisão antecipada. Seria bom se desse para duplicar a arte desse convite. Quero também convite impresso, né, mas podem convidar à vontade. Sim, isso aí, Delano. Então, o convite impresso é só uma ferramenta, né, a mais. Mas pode convidar quantos quiser. Se quiser levar 50 convidados, pode levar. Vão ter 4 convites, então normalmente eu sempre indico assim, para quem quer levar muito, utilize esses 4 convites para pessoas específicas, para aquelas pessoas que realmente vocês acreditam que precisam de algo a mais para levar ela, né, que talvez vocês não tenham tanta credibilidade, ou um contato frio. O convite é muito bom para contato frio, a pessoa se sente prestigiada quando recebe de alguém que ela não conhece tão bem. Mas assim, não tem limite de convidado, pode levar à vontade, né, quanto mais melhor. Onde posso pegar os templates? Algum grupo do Face? Então, como a Laura, essa distribuidora, ela não cobra nada por isso, né? Ela também não disponibiliza a arte. A gente também não... Nem eu tenho a arte, Gabriel. Nunca tive acesso, apesar de há 7 meses pedir para a Laura me mandar, ela nunca me mandou. Então eu também não tenho a arte. Ela que fez, ela que faz todas as artes. Então realmente a gente fica na mão da Laura sempre. O local das Open são sempre os mesmos ou vocês alteram? André, eu gostaria muito, muito mesmo. Tá lá, Laura. Essa é a Laura Alves, galera. Se a gente quiser convite, é ela mesma. O local das Open são sempre os mesmos? Infelizmente, sim. O ideal é que a gente pudesse mudar. Mas aqui em Pelotas, a gente já pesquisou, não tem. Apesar de ser uma cidade de porte médio, grande, né? São 350 mil habitantes. Tem um hotel realmente pronto para receber evento. Os outros ou cabe 30 pessoas, ou tem pilares, ou local assim, tipo, muito afastado. Não é um lugar profissional, vamos dizer assim. Então, a gente fica um pouco à mercê de um único lugar sempre. A gente tem escritório aqui. O escritório a gente não utiliza como utilizava muito antigamente, né? Aqueles escritórios que tinham planos todas as noites e tal, e acabavam criando parasitas dentro do sistema de pessoas que não faziam nada e só levavam pessoas para o escritório. O escritório aqui em Pelotas ele serve só para plano 1 a 1, a pessoa pode alugar o horário e ir lá e fazer o seu plano 1 a 1, então é um lugar profissional que todo mundo pode utilizar, pagando um valor, acho que é R$10, não é meu local. E volta e meia, quando a gente vê que, por exemplo, Copa do Mundo, poxa, fazer a Open Copa do Mundo com jogo e tal não é legal. A gente usa esse nosso escritório, cabe umas 25 pessoas, normalmente fica a gente na rua, a gente privilegia os convidados. Isso aí, tem que cadastrar design gráfico, é isso aí, Fabiano. O convite quando é distribuidor, não peguei aqui, só um pouquinho. O convite quando é distribuído e quando fica disponível para pegarmos. A quem procuramos? A Patrícia, Rio de Pelotas. O convite quando é distribuído. Sim, fica sempre no escritório, né? O escritório do Felipe Nakagawa, normalmente à disposição dos distribuidores que antecipam a compra, até sábado. Depois de sábado não precisa mais. Enfim, e o suporte que tu dá nas cadeiras é muito, muito bom. Exemplo, nosso agendamento para a quarta. Sim, é o Maurício Mendoncinha de Pelotas. Enfim, eu acho que é isso, pessoal. Não sei se tem mais alguma coisa para alinhar, se o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa, ou se vocês também quiserem acrescentar alguma coisa. Eu vim aqui para passar o que nós fazemos. Deixa eu ver. Com relação ao escritório, tipo um QG, né? São R$10 por dia, por hora, como é? Então, é um QG mesmo, é um escritório bem profissional, como se fosse uma empresa. Ele tem todos os produtos, produto gelado, e a pessoa tem que antecipadamente reservar o lugar, e a reserva é feita e permanece por 2 horas. Então, tem 2 horas para fazer o plano, para fechar, para cadastrar, para treinar. São 2 horas que tu loca o local e são R$10 o aluguel, sim. E isso vai para o dono do lugar. Em Pelotas, a gente tem 2. Um é do Humberto Medeiros e outro é do Felipe Nakagawa. 2 silvers, cada um tem o seu escritório e o valor vai para o pagamento do aluguel mesmo. Não tem nenhum valor, não tem nenhum ganho. Na verdade, às vezes tem até prejuízo, né? Vamos ver alguma coisa aqui mais que eu perdi. Tem um padrão de valor de Open ou diferencia quando é VIP? Normalmente é R$20, Priscila, mas sim, quando é um VIP de fora,
diferencia, né? Vai para 25 ou 30 por conta do custo. Quando é um VIP local, o custo é praticamente a sala e os produtos da mesa de VIP. Quando é um VIP de fora, daí entra vários custos, né? Voo, hotel, transfer, tudo é um custo a mais que a gente tem que acabar arcando dentro do sistema, é por isso que tem que ser 5 ou 10 reais a mais normalmente. Só uma última observação, sensacional, parabéns, valeu, Delano, valeu mesmo. Podemos pensar em outros horários das Opens? Acho que isso depende de cada cidade, né? Por exemplo, Pelotas, o trânsito é caótico, como na maioria das cidades do Brasil. Não tem estrutura, então eu queria fazer às 19, mas o pessoal sai às 18, não consegue chegar às 19, outra gente sai às 19 também, 19h30 fica apertado. Então, às 20 horas acaba sendo um horário que é padronizado, acho que no Brasil inteiro, né? Quando você comentou que estava na baixa, dando 8 pessoas na Open, a equipe estava com quantos distribuidores? Puxa, não lembro, Júnior. Mas acho que eram, sei lá, não lembro mesmo. Em Pelotas acho que tinha uns 18, né? Tinha mais espalhados pelo Rio Grande do Sul, mas em Pelotas eram uns 18. E uns 8, uma vez até, me lembro que teve uma Open que estávamos entre 12 pessoas, eu que estava fazendo a Open Pelotas, já era Rubi, e daí eu chamei todos os executivos para darem depoimento, e aí ficou só uma pessoa sentada, que era um convidado, e aí foram todos os outros que eram os executivos darem o depoimento, né? Mas eu mostrei pro cara, pô, viu como dá certo? Aí a galera ganhando dinheiro. Enfim, né? Parabéns, casal. Pô, valeu, Léo. Valeu mesmo. Todo mundo que quiser pode vir para cá, galera. São todos bem-vindos fazer aqui, né? Open, a gente vai querer todo mundo aqui. A gente tem essa dificuldade. Isso é bom também, essa dificuldade de estar longe, porque força as pessoas a se desenvolverem mais, né? A gente está bem no sul, do sul, do sul, do sul. A gente está onde está acabando o Brasil. Eu sei que tem pessoas aqui que estão no topo, né, na parte de cima, e nós estamos lá embaixo. E a gente tem o Francisco Souza, meu patrocinador, que vem diversas vezes a Pelotas, e o Marcos também, que vem várias vezes, e depois a gente, né, conta com todos vocês que quiserem vir aqui também. Delano, todo mundo quiser aparecer, podem vir aqui também. E é isso, acho que pode abrir o teu microfone e começar a falar, Rodrigão. Cadê o Rodrigo? Vou ver se eu libero aqui, então. Tenta agora, Rodrigo. Aí. Alô? Alô? Ouvindo? Tá ouvindo? Acho que agora foi. Aí. Show. Pegou mal ali, né? Aquele solto teu aí que eu pego, mas acho que a galera entendeu que era o microfone, que ele tem que clicar e soltar. Então, gente, pô, eu só queria agradecer você e a Carol. Trabalho sensacional. Não tinha dúvida que a conferência também ia ser um sucesso, pelo que vocês fizeram aí, pelo que eu acompanhei, gente. Eu tive lá, vou dar um testemunho aqui, né? Tive lá, não tem nada a ver com a equipe deles, a não ser que a gente está na mesma empresa e por uma coisa, pelo profissionalismo, né? E a convite deles, eu fui lá fazer uma Open, tanto em Pelotas quanto em Rio Grande. Eu fui bem tratado, igual se eu fosse na casa da minha mãe, sabe, tudo de primeira. Então, eu acho que é isso que prioriza, uma coisa que eu priorizo sempre muito é o profissionalismo, e vocês têm de sobra. Parabéns, tá? Pelo trabalho que vocês desenvolveram. Muito obrigado pela disponibilidade em estar falando aqui com toda essa galera. Acho que foi de grande valia, Brasil inteiro, aí mais de 100 pessoas conectadas na sala e podendo acompanhar esse trabalho de vocês. E não é boa que o Seractic sempre fala que os maiores promotores de eventos são os maiores milionários. Você tem volume, cadeira cheia faz negócio, cadeira vazia não faz negócio. E com essa promoção de eventos, trabalhando dessa forma, trabalhando em questão de convites antecipados, convites impressos, você consegue trabalhar um comprometimento, você consegue trabalhar um giro, você consegue ter um comprometimento com maior das pessoas para fazer negócio. Então, não tenha dúvida que boa parte do sucesso aí vem disso.
Só queria mesmo agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho. Eu faço votos aí para a galera inteira aí, tá bom? Uma ótima noite para todo mundo, gente, e tá sempre à disposição. Esses caras estão monstros, podem anotar o nome deles aí, que em breve tá junto com a gente na Havaí. Alô! Valeu, Gui, obrigado, cara.